Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 35, diz assim: Estejam prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos servos, quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhes a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para os servir, fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-lo. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Compreendei, entretanto, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos o esperais. Então Pedro indagou: Senhor, estás propondo esta parábola para nós ou para todas as pessoas? Aí é que nós vamos ministrar a partir do versículo 42. Ao que o Senhor lhe asseverou: quem é, portanto, o administrador fiel, tem tradução, não? Que é mordomo, que age com bom senso, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para ministrar-lhe sua porção de alimento no tempo devido. Feliz o servo a quem o seu Senhor surpreender agindo dessa maneira quando voltar. Asseguro-vos que ele o encarregará de todos os seus bens. Todavia imaginai que esse servo pense consigo mesmo: meu senhor tarda demais a voltar, e por isso comece a agredir os demais servos e servas, entregando-se à glutonaria e à embriaguez. Entretanto, o senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera, e num momento totalmente imprevisível, e o punirá com todo rigor e lhe condenará ao lugar dos infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito for dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nós estamos caminhando para o final do ano. Eu quero, nesses últimos, faltam aí a última quinzena de setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 meses e meio. Mas dezembro é um mês mais atípico, né? Depois do dia da Bíblia, já vem Natal, Ano Novo, e eu quero relembrar com os irmãos 2 temáticas que nós já até ministramos aqui para os irmãos ou com os irmãos. Acredito que essa que eu vou ministrar a última vez foi em 2014, e eu quero falar sobre mordomia cristã e quero falar também sobre o Sermão da Montanha, quando encerrarmos aqui essa ministração, que acredito que talvez leve aí umas 2 terças-feiras, sobre a necessidade de praticarmos a mordomia cristã. Eu li numa tradução da King James, mas nessa tradução diz assim: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para a seu tempo lhe dar a ração. Então Jesus está falando aqui acerca da sua volta, da sua vinda, a partir do versículo de número 35 que nós lemos. Vai falar acerca da vigilância, acerca da necessidade de estarmos com nossas lâmpadas acesas, cada crente fazendo o trabalho que recebeu de Deus para fazer. O próprio Cristo vai dizer
que feliz é o servo que quando o Senhor voltar achar ele fazendo assim, ou cumprindo a função para a qual foi designado. E quando Jesus termina de falar, aí Pedro questiona, você viu no texto, essa palavra é para os outros ou é para nós? Aí Jesus vai agora incluir a responsabilidade aos apóstolos, aqueles que Deus colocou sobre a mordomia, mas na verdade a mordomia cristã não é responsabilidade apenas daqueles que são servos exercendo função sobre servos, porque todos nós da igreja nós somos servos. Aqui a quem mais, vocês viram na conclusão da leitura do texto, que a quem mais o Senhor dá, mais o Senhor vai pedir. A quem mais o Senhor imputa responsabilidade, maior para este será a prestação de contas. De forma que, independente de qual seja a função que nós tenhamos no corpo de Cristo, nós somos mordomos na obra de Deus. E a mordomia cristã, ela faz parte da doutrina bíblica, da nossa teologia bíblica, muito pouco ensinada. Nós aprendemos sobre mordomia cristã geralmente na escola bíblica dominical. Já faz muito tempo que a nossa CPAD lançou a revista sobre mordomia cristã. Eu acredito que todo crente que aprender sobre mordomia cristã e aprender sobre o Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7, muito dificilmente esse cristão correrá o risco de perder a sua salvação e de perder a vida eterna. Se aprendermos a ser mordomos, a praticarmos a mordomia cristã e também aprendermos as leis do reino de Deus, muito dificilmente esse cristão que aprendeu e pratica na sua vida vai correr o risco de perder a sua salvação. Então todo crente, ele é mordomo, deve ser mordomo na casa de Deus. E o termo mordomia, ou mordomo, ele vem de duas palavras latinas que significa maior domus, e ambas significa o maior de uma casa, o supervisor dos negócios de uma casa. Então, de alguma forma, todos nós fomos colocados sobre algo na casa de Deus, para exercermos na casa de Deus e no corpo de Cristo. Não existe membro no corpo de Cristo sem função, não existe. Jesus mesmo, e vocês já nos ouviram por muitas vezes citar isso, e diz: eu vos chamei e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Tem tradução que diz: e deis fruto com perseverança. Então, não existe crente sem funcionalidade no corpo de Cristo. Existe o que nós chamamos na teologia de sacerdócio universal, que é a responsabilidade de todo membro de um corpo. Todo crente é sacerdote no corpo de Cristo. Ele foi chamado para ministrar ao corpo de Cristo. Você pode não ter um cargo oficial na igreja, mas você é sacerdote no corpo de Cristo e precisa ministrar ao corpo. E existe o sacerdócio específico, que é aquele que Deus chama para um ministério específico, como pastor, presbítero, missionário, o músico e assim por diante. De forma que todos nós precisamos exercer mordomia. E mordomia cristã, o mordomo cristão é aquele que administra bem os bens do seu Senhor, aquilo que Deus lhe deu. Ou seja, a mordomia cristã é o papel que o cristão exerce na administração das coisas divinas, nas coisas espirituais, nas coisas do céu e também nas coisas materiais. Então o homem do mundo, aquele que está no mundo, ele não conhece o princípio da mordomia cristã. Então, tudo que ele possui, tudo que ele tem, tudo que ele conquista, tudo que ele compra, ele acredita que ele conquistou aquilo pelo seu esforço e pelo seu trabalho, porque ele merece aquilo, porque ele teve a capacidade de alcançar aquilo. Mas no reino de Deus, todo cristão tem que entender que tudo que ele possui, seja espiritual ou seja material,
pertencem a Deus. Ele é apenas um administrador. Ele é mordomo daquilo que Deus lhe deu. Se todo crente aprender o princípio da mordomia cristã, todo crente será bem-sucedido na sua vida enquanto ele estiver aqui na terra. Agora, existem duas características, outras, mas duas principais, que se destacam na vida de um bom mordomo. Todo crente é um mordomo na casa de Deus. E existem duas características que se destacam na vida de um bom mordomo: confiança e fidelidade. Diga comigo: confiança e fidelidade. Essas duas virtudes, características, adjetivos são essenciais na vida de um bom mordomo: confiança e fidelidade. Confiança e fidelidade são a base do relacionamento na mordomia cristã. Vou repetir: confiança e fidelidade são a base do relacionamento na mordomia cristã. O Senhor confia no mordomo, porque nós nem merecíamos estar aqui, nenhum de nós. Mas Deus nos chamou, nos salvou, colocou em nós, ou despertou em nós, dons e talentos que Ele já colocou em nós, desde quando nós nascemos. Então Ele confia no mordomo, e este, a quem Deus confiou, deve ser fiel ao Senhor, que lhe confiou a mordomia. Vamos ver um exemplo. No livro de Gênesis, no capítulo 39, nós vamos encontrar a mordomia na vida de um homem, de um jovem chamado José. Você já conhece? No capítulo 39, no versículo de número 1, o texto diz: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Veja que a bênção de Deus e a prosperidade de Deus na vida de José não dependia da condição de José. José aqui era um escravo, mas mesmo assim Deus era com ele. José aqui foi vendido pelos seus irmãos, mas o texto diz que o Senhor era com ele, por isso ele era próspero. Então não depende da condição. Mas vamos lá. Vendo, pois, o seu senhor aqui é Potifar, que o Senhor, agora aqui é Deus, estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa e o entregou na sua mão tudo o que tinha. Então aqui, o que Potifar transforma José? Em um mordomo da sua casa. José aqui, vendo Potifar que a bênção de Deus estava na vida de José, colocou-o como mordomo maior, mordomo mor, o maior na sua casa. Veja bem, e aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Deus está abençoando o ímpio por causa de um crente. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, Potifar, deixou, de maneira que de nada sabia do que estava com ele. Deus deu tanta prosperidade a Potifar, que nem Potifar sabia o que possuía mais. Só quem sabia era José. Veja bem, e a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele, aqui está a confiança e fidelidade, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Então veja que
O texto é muito claro. José nem sabia, Potifar nem sabia mais o que possuía de tanta prosperidade que tinha. Mesmo assim, José tomou a decisão, porque ser fiel, irmão, não é um dom espiritual, é uma virtude, é uma decisão. José decidiu que honraria a confiança que Potifar depositou nele e decidiu ser fiel. Assim como da mesma forma Daniel, lá no capítulo 6 do seu livro, quando os demais, mais 2 primeiros ministros e 120 presidentes tentam corromper Daniel, o texto vai dizer que eles não conseguem achar em Daniel nenhuma falta, porque Daniel era fiel. Então fidelidade é uma exigência de Deus para a nossa mordomia. Não tem como sermos mordomos infiéis. E o seu líder não precisa muitas das vezes nem saber. É porque às vezes aqui, saber que eu digo, estou aqui parafraseando o texto de José, que Potifar nem sabia o que tinha, porque Deus tinha abençoado tanto, mas nem porque Potifar não sabia, José não dava um jeitinho de roubar uma coisinha de pouquinho em pouquinho para pegar para si, porque ele decidiu ser fiel, independente se Potifar estava vendo ou se Potifar não estava vendo. Então fidelidade e confiança são 2 virtudes de um bom mordomo, de um bom praticante da mordomia cristã. Então nós colocamos aqui: o Senhor investe e continua investindo na vida do crente, e este por sua vez retribui usando de fidelidade em tudo quanto lhe vem às mãos para fazer. Nenhum de nós, nenhuma pessoa na igreja, irmão, ele cresceu na obra de Deus ou nas coisas de Deus da noite para o dia. Ninguém. Todo mundo começa do mesmo jeito, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, servindo a Deus com fidelidade, obediência e santidade. E a partir do momento em que este ou esta vai caminhando com Deus, Deus vai lhe confiando coisas, 12 talentos, e a proporção que este vai sendo fiel àquilo que Deus lhe confia, então Deus lhe acrescenta a proporção que Deus vai vendo neste mordomo, fidelidade e confiança. Ninguém nasce grande, né? Certo pregador disse essa semana que nascer grande é uma aberração. Ninguém nasce grande. Todo mundo começa na casa de Deus igual a todo mundo. Mas a partir do momento em que Deus vai investindo, porque Deus investiu na vida de todo mundo, e a partir do momento em que Deus vai investindo na vida do crente, este por sua vez retribui com sua fidelidade em tudo quanto vem à sua mão para fazer, então Deus vai lhe confiando cada vez mais. Quer ver uma coisa? Lucas capítulo de número 16 e versículo de número 10. Lucas capítulo de número 16 e versículo de número 10. Olha o que Jesus diz. Jesus vai dizer assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Mas quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se você é fiel no pouco que Deus coloca na sua mão, você também não terá dificuldade de ser fiel quando Deus colocar o muito. Mas se você, no pouco que Deus colocou na sua mão, como um cooperador, como um diácono, como presbítero, como pastor, como músico, ou como membro mesmo, não consegue cumprir nem com o pouco que Deus já te deu, como é que você pode, eu posso esperar que Deus me dê algo maior? Eu li uma frase hoje à tarde, na minha oração, estava lendo, tem um livro de várias frases que eu escrevi, dos livros que eu li, tem assim: quando você começa a falar com Deus sobre poder, Deus começa a falar com você sobre pureza. Ou seja, Deus não vai confiar poder, unção e graça a uma pessoa, se esta pessoa não é fiel a Deus na sua vida relacional, de intimidade e de pureza com Ele.
Então Jesus está dizendo: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, também não tem como ser fiel no muito. Muito bem. Na mordomia cristã, existem vários tipos de mordomia, como mordomia do corpo, mordomia da alma, mordomia do espírito, mordomia do tempo, mordomia dos talentos, mordomia da família, mordomia da adoração, mordomia dos bens materiais. Nós vamos falar sobre alguns deles aqui esta noite e na terça que vem, porque não quero ficar muito tempo nessa temática. Então, quando se fala de mordomia cristã, existe aqui uma abrangência em todas as áreas da nossa vida que nós precisamos praticar mordomia, certo? Mordomia do corpo, vou repetir: mordomia da alma, mordomia do espírito, mordomia do tempo, dos talentos, da família, da adoração e dos bens que Deus colocou na nossa mão. Então vamos ver primeiro sobre a mordomia do corpo. O nosso corpo, o seu corpo, né? Todo mundo sabe que Deus fez o homem do pó da terra. Todos nós somos barro. O nosso corpo foi feito do pó da terra. E o nosso corpo, ele é constituído de vários elementos químicos terrígenos, ou da terra. Então, se você pegar aí, no nosso corpo tem cálcio, tem carbono, tem cloro, tem flúor, tem hidrogênio, tem tintura de iodo, tem ferro, tem magnésio, tem manganês, tem nitrogênio, tem oxigênio, tem fósforo, tem potássio, silicone, sódio e sulfuro. E todos esses elementos juntos, todos eles juntos, não ultrapassam a 6% da composição do nosso corpo. Tudo isso aqui junto não ultrapassa a 6% da composição do nosso corpo. O restante, todo o restante do nosso corpo é composto por água. 75% do nosso corpo é composto por água, o resto de carbono e gases. Então assim é a composição bioquímica do nosso corpo. E na Bíblia Sagrada existe pelo menos 3 ilustrações para o nosso corpo, para o seu corpo, para o meu corpo, para o seu corpo. Quantas ilustrações? 3. Na Bíblia Sagrada há pelo menos 3 ilustrações tipológicas do corpo. A primeira delas é o corpo como um tabernáculo ou como um templo. No Antigo Testamento, onde era que Deus habitava? Primeiro Deus habitou lá no Éden, quando tinha legalidade, antes da queda de Adão e Eva. Depois o Espírito de Deus se retirou, porque Deus diz no capítulo 6, o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Mas depois Deus retorna para habitar com o povo novamente, agora no tabernáculo móvel, aquela tenda que Deus deu a Moisés, a ordem e o modelo. Moisés constrói, lá em Gênesis, lá em Êxodo 42, Moisés inaugura, a glória de Deus desce e habita ali. Depois, a glória de Deus habita no templo de Salomão, e posteriormente no segundo templo. Então, o que eram aqueles prédios? Eles eram o tabernáculo móvel, onde Deus habitava no meio do seu povo, pois há pelo menos 32 jornadas do povo no deserto, desde quando saiu do Egito. Então nessas 32 jornadas do povo no deserto, montava e desmontava, montava e desmontava. Então você já conhece o texto, quando era necessário o povo partir, a glória de Deus que estava no tabernáculo se levantava, ficava em cima numa nuvem de glória. Moisés entendia que era tempo de desmontar o tabernáculo, então Arão, Eleazar e Itamar vinha, desmontava e cobria, e depois os filhos de Gerson, Coate e Merari carregavam os utensílios do tabernáculo até a próxima parada. Era um tabernáculo móvel. Então o nosso corpo também é um tabernáculo móvel, representa, tipifica. Vamos ler isso aqui em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 5, 2 aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 1. Ele diz aqui,
Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão, eterna nos céus. Se eu fosse você, eu tinha dado um glória a Deus, mas você não entendeu o versículo, né? Olha aqui que Paulo está usando aqui uma antítese, né? Ele está fazendo uma contraproposição aqui. Ele está dizendo que o nosso corpo aqui é uma casa terrestre, um tabernáculo terrestre, que vai se desfazer. Ele está dizendo: sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, porque ninguém fica jovem a vida toda, né? Agora que coisa tremenda, casa terrestre, temos de Deus um edifício. Isso aqui é maravilhoso, porque enquanto nós estiver aqui na terra, o meu espírito e a minha alma morando no meu corpo é numa casa terrestre, mas quando eu for morar com Ele é um edifício. Está vendo aqui? Espiritual, é isso que Paulo está falando. Temos um edifício, não feito por mãos, eterno, feito por Deus. Então enquanto estamos aqui, estamos no tabernáculo terreno, terrestre, móvel, esse corpo. Veja que, vamos ver 2 Pedro também, 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículos 13 e 14. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim: portanto, eu estou lendo primeiro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo. Quem tem uma tradução que não é tabernáculo? Corpo mortal. Esse tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado, mas também eu procurei em toda... Eu pulei aqui. Eu falei 13 e 14, né? E tenho por justo, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com demonstrações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então Deus aqui já revelou para Pedro a sua morte, que ele vai morrer, e Pedro está escrevendo a sua segunda carta, dizendo que vai deixar esse tabernáculo móvel, porque Deus já tem revelado a ele que assim vai acontecer com ele. Então é a primeira ilustração tipológica, é de um templo móvel. Segunda ilustração tipológica do nosso corpo é templo de Deus. Só essa primeira, aplicação aqui já é suficiente para nós praticarmos a mordomia do corpo. Porque se o nosso corpo representa um tabernáculo móvel aqui nesta terra, nós já precisamos praticar a mordomia do corpo. Mas temos uma segunda ilustração que é templo de Deus. Nosso corpo é templo de Deus. E aí você já conhece essa passagem bíblica que está em 1 Coríntios, no capítulo de número 6 e versículo de número 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, quando ele diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então por que nós precisamos praticar a mordomia do corpo? Porque o nosso corpo é templo de Deus. Irmão, para o crente salvo não vale aquela máxima do movimento feminista: meu corpo, minhas regras. Não vale. Para o crente a frase é essa: meu corpo, as regras de Deus.
Meu corpo, as regras de Deus. Meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É tanto que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 1, quando ele vai falar da prostituição, ele vai dizer: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui, ou seja, aquele que pratica imoralidade sexual, peca contra seu próprio corpo. Paulo também vai falar, escrevendo aos Romanos no capítulo 6, que quando nós éramos do mundo, nós usávamos os membros do nosso corpo como instrumentos de iniquidade, mas agora resgatados, comprados pelo sangue, batizados no corpo de Cristo, agora usamos os membros do nosso corpo como um instrumento de santificação. Então, precisamos praticar a mordomia do corpo, porque o nosso corpo é templo de Deus. E uma outra tipologia do corpo é vaso de barro, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que vai dizer assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está falando aqui da glória, da Shekinah, da presença do Espírito Santo habitando em nós. Paulo está falando aqui dos 12 talentos que Deus colocou em nós através do Espírito Santo. E Paulo está dizendo que o Espírito Santo habitando em nós é um tesouro. Só que esse tesouro está onde? Num vaso de barro. Por quê? Para que nenhum de nós bata no peito e diga: eu sou bom, eu sou o cara, eu faço o mesmo, eu prego e quebro tudo, eu canto e... Não, é porque só acontece isso porque é uma glória excelente que Deus colocou em nós, mas essa glória excelente é num vaso de barro, que é o nosso corpo. Está falando aqui da fragilidade do corpo. Então veja bem, nós precisamos praticar a mordomia do corpo, porque o nosso corpo pertence a Deus, os membros do nosso corpo pertencem a Deus. O corpo em si só, irmãos, ele não pode pecar. O seu corpo e o meu corpo, ele só tem vida porque o teu espírito e tua alma habitam nele. Então ele, o corpo por si só, ele não pode pecar. Então Deus, quando fez o corpo, ele fez o corpo com a finalidade do espírito e a alma habitar nele. É por isso que quando Deus cria o homem, ou quando Deus forma o homem no Éden, antes de soprar nas narinas do homem o fôlego de vida, ele é apenas um boneco de barro. Então quando Deus sopra nas narinas de Adão, o texto fala lá: e o homem se tornou alma vivente, um ser vivente. É a parte imaterial do homem, espírito e alma. Então Deus fez o homem do barro, o homem não tinha vida. Quando Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, o homem se torna o ser vivente. Então o corpo é a parte material do homem, feita do pó. Ao pó ele vai voltar. E o espírito e a alma é a parte imaterial do homem, que não morre, que são eternos, que veio de Deus, de dentro de Deus. Se Deus soprou, veio de dentro dele, soprou a parte que é eterna. Então o corpo por si só não pode pecar. E Deus colocou no corpo os sentidos para se comunicar com o mundo exterior, que é, você conhece, a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Agora, esses sentidos, eles foram corrompidos pelo pecado. Quando o homem pecou contra Deus, esses sentidos foram corrompidos, ou são corrompidos, pelos desejos carnais que fazem o homem pecar contra Deus. Então, existe aí uma máxima no mundo, e às vezes antigamente no meio cristão: a Deus ele só quer o coração, O gnosticismo era uma seita que surgiu no primeiro século da igreja. E o que os gnósticos ensinavam, dentre tantas coisas? Eles ensinavam que o espírito e a alma eram santos, mas o corpo era pecaminoso. Então, uma linha de pensadores gnósticos dizia
que você podia pegar o seu corpo e entregar-se a tudo quanto era tipo de pecado, bebedeira, prostituição, sexo ilícito, porque era matéria e tinha que ser destruído com o pecado, mas o espírito e a alma era santa. Então os gnósticos ensinavam isso. Quando João escreve o Evangelho de João, e ele escreve a primeira carta dele, ele vai dizer: olha, meus irmãos, muitos anticristos estão surgindo, e eles saíram de nós, do nosso meio. Mas eles saíram de nós porque eles não eram de nós. E muitos deles estão dizendo que Jesus Cristo não veio em carne, porque que eles também, era uma outra falsa doutrina dos gnósticos, que eles ensinavam que Jesus é Deus, é santo, e ele jamais poderia habitar num corpo imundo, num corpo de carne. Mas nós sabemos que Jesus era homem, 100% homem, habitou sim num corpo de carne, porque não é que a matéria é má. A questão é que o homem sem Deus, na verdade, ele é pecaminoso. Mas o homem, quando aceita Jesus de verdade, o seu corpo foi santificado para servir ao Senhor. O seu corpo, os membros do seu corpo e assim por diante. Então, alguns pecados contra o corpo: doenças sexualmente transmissíveis. E aqui é claro que não se aplica, não deveria se aplicar ao crente casado e nem tampouco ao jovem. Às vezes pode acontecer que às vezes uma mulher cristã esteja casada com um homem não cristão, e este, não sendo fiel a ela, transmita para ela doença sexualmente transmissível. Mas dentro do contexto cristão, sendo homem e mulher, moço e moça, isso não deve ser real, não deve acontecer. Porque se ele aceitou Jesus e se ela aceitou Jesus, a partir de então, este corpo é um corpo que foi separado e santificado para Deus. Outro pecado contra o corpo: toxicomania, uso de drogas, dependência de drogas e assim por diante. Tem alguém que aceitou Jesus como Salvador da sua vida e ainda é viciado em cigarro ou alguma outra coisa, não vai deixar a igreja, mas vai buscar a sua libertação. Seja liberto. Um crente não pode ao mesmo tempo dizer que é crente e ser viciado em seja drogas lícitas ou drogas ilícitas. Porque se o meu corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus, o meu corpo também precisa estar limpo, estar purificado, E alcoolismo, tabagismo e qualquer outra coisa que porventura você use o seu corpo ou use o corpo para pecar. E aqui dentro da mordomia do corpo, claro que eu não vou estender muito dentro dessa questão, cada tópico que eu quero correr aqui, tem a questão do cuidado do teu corpo, da tua saúde. Que aí, se nós fôssemos ficar só nesse assunto aqui, nós ia ficar aqui uma semana, Porque nunca nós vimos, hoje nós vivemos numa geração que ainda está doente, não só na alma, mas também no corpo, É claro que existe uma série de fatores aí, mas nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, Aí tem alguém que está com a diabetes lá em cima, mas só almoça e janta com 2 litros de Coca-Cola, e bebe os 2 litros e ainda diz, ainda queria mais se tivesse. E aí, você é templo do Espírito Santo. Deus quer usar você na terra. Deus poderia usar você mais tempo na terra. E aí, de repente, por causa da sua falta de cuidado com sua saúde física, Deus diz: eu vou recolher ele mais cedo mesmo. Ele está querendo, Eu já contei aqui a história de um pregador americano, história real, que não cuidou da sua saúde. E aí ele viajava demais pregando, não tirava tempo para ele, para se cuidar, para descansar. E não dormia, passava noites inteiras acordada e tal, achando que estava fazendo o melhor para Deus. E aí ele adoece com 42 anos de idade. 42 anos de idade. Essa doença não tem mais jeito. E ele chama seu criado e diz: Deus me deu uma mensagem e Deus me deu um cavalo.
Ele estava usando uma metáfora para o corpo. Deus me deu uma mensagem e Deus me deu um cavalo. O cavalo está morrendo. O que eu farei com a mensagem? Tem uma passagem no Salmo 116, eu vou ler aqui com vocês na tradução King James, que na nossa tradução mais antiga, ela diz assim, aí às vezes até a gente cita nos cultos fúnebres: irmãos, Deus tem prazer na morte dos seus santos. Será que Deus tem prazer mesmo na morte dos seus santos? Tem ou não? Salmo 116, o versículo 15, sabe o que diz na tradução mais... Essa tradução que eu leio aqui, a King James, é uma das mais próximas dos textos próximos dos originais. Sabe o que diz? No versículo 15: custa muito ao Senhor ver morrer seus fiéis. Custa muito ao Senhor ver morrer seus fiéis. Essa é a tradução correta. E por que custa muito? Porque se eu estou sendo um instrumento de Deus, um vaso nas mãos de Deus, para o reino de Deus, e o reino de Deus está crescendo e prosperando, e eu por negligência, por descuido, morro mais cedo, eu causei um prejuízo no reino de Deus, porque Deus poderia ter me usado mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos, mas porque eu fui negligente, né? Tem crente que ele não quer saber. Não, pastor, Deus disse que comei as gorduras da terra. Então coma as gorduras da terra. Não é pecado o crente se alimentar bem e com qualidade, não. Mas se é algo que já está prejudicando, está sendo prejudicial à sua saúde, você como templo do Espírito Santo de Deus, você tem que cuidar do seu corpo, meu irmão. Vai fazer uma caminhadinha, sai de frente da televisão, da Netflix, do celular, dê pelo menos uma volta no teu quarteirão. Eu vi essa semana, irmão, uma reportagem que a ciência muda toda hora a ciência muda com as suas teorias, com os seus pensamentos, né? Então falava-se antigamente que você para adquirir uma certa qualidade de saúde na vida, você tinha que andar não sei quantos quilômetros, sei quantos metros. Mas eu vi uma reportagem há 15 dias que se você fizer uma caminhadinha depois do almoço, que antigamente dizia que você comia, tinha que relaxar, né? A ciência, como a ciência muda toda hora, eu vi essa reportagem. Se você fizer uma pequena caminhada após o almoço, já é extremamente necessário e suficiente para você ter uma boa saúde, né? Então é claro que quando um crente, aí tem o outro limite da coisa, né? Tem crente que ele só quer cuidar do corpo, mas não cuida nada da vida espiritual, né? Tem uns crentes aí que está aplicando uns botox aí que os lábios, em vez de um, virou 2. Aqueles que têm mais dinheiro estão nas salas de cirurgia esticando até, não sei até aonde, até estourar. Não é? Eles cuidam mais do corpo, mas não cuidam do espírito. Aí por isso que Paulo viveu numa época em que o fisiculturismo era adorado na Grécia. Ele viveu ali naquele meio onde o fisiculturismo era adorado, o corpo sarado. Porque esse negócio de corpo sarado não é coisa desse tempo contemporâneo não, irmão. Hoje nós estamos vivendo um culto ao corpo aí nas academias, mas isso é desde o tempo da Grécia, do Novo Testamento. Entre os gregos existiam, você pode observe as esculturas que eram feitas na Grécia, era só corpos sarados, o homem pelado, a mulher pelada nos corpão sarados. Então aquele culto ao corpo já era praticado há 2000 anos atrás. Aí Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: Timóteo, o exercício físico para nada aproveita, mas o exercício espiritual para todo é proveitoso. Mas não era que Paulo estava proibindo a pessoa cuidar do corpo. Ele mesmo escreve a Timóteo tinha uma série de enfermidades.
Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, quando tu for beber água, coloca um pouquinho de vinho na água, por causa das constantes enfermidades que você tem no teu estômago. Paulo vai dizer isso. Então não era porque, é os dois extremos: ou a pessoa se torna espiritual e enfia a cara na Coca-Cola e no churrasco, ou a pessoa quer cuidar só do corpo e esquece o espiritual. E tudo na vida tem que ter equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Entende isso, irmão? Eu vou contar aqui. Eu fiz 51 anos de idade agora. Lá em Floresta, no Piauí, tinha uma equipe de 3 nutricionistas. O pessoal pensa no pessoal profissional, abalizado. Levou aqueles aparelhos ali que faz a leitura do seu corpo por dentro. Um negócio extraordinário, irmão. Aí eu fui lá. Fui lá, subi naquela balança daquele aparelho. Aí, ô pastor, parabéns. Porque ela fazia a leitura e dizia: ó, você tem quantos anos? X. Mas pela leitura aqui, pelo trabalho, você tem X anos. Tinha pessoas que estavam com 40 anos, estavam com seu corpo biológico, tem 60 anos de idade. Dizia para o outro: seu corpo biológico. Aí ela disse: pastora, o seu corpo biológico é a idade de 40 anos. Irmão, eu só não soltei fogos porque não tinha na hora. Eu falei para mim mesmo assim: eu não tenho me cuidado tanto, mas pelo menos não estou tão ruim assim. Mas teve uns lá, meu irmão, que eu fiquei admirado. 20 anos o corpo biológico, 70 anos, 80 anos, 60 anos. Então muitas das vezes nós precisamos praticar a mordomia do nosso corpo. Quando Paulo diz assim: comei de tudo que se coloca na mesa sem nada perguntar, é de tudo que se coloca na mesa, não é tudo que está na mesa não. Entendeu? Amém? Então, fala para o irmão aí: pratique a mordomia do corpo, meu irmão. Isso, faz uma caminhadinha ao redor do quarteirão, da casa. Hoje você pode se exercitar dentro de casa, irmão, dentro de casa. Está na internet. Toda vez, às vezes, quando eu abro o meu celular lá nas redes sociais, aparece lá ensinando como fazer exercício dentro de casa. Eu não sei se é porque veio conversando. Na cadeira, na escada da casa. Você tira 15 minutinhos, você cuida do teu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Aí às vezes a gente não cuida, que a gente às vezes quer se acocar para conversar com o irmão. Quando vai se levantar, não tem jeito. Me ajuda aqui. Vamos praticar a mordomia do corpo. Segundo tipo de mordomia, mordomia da alma. Diga comigo: mordomia da alma. A nossa alma, irmão, ela é como se fosse aquele intermediário entre o espírito e o corpo. Não é um intermediário, isso é até uma palavra esdrúxula para a alma. Porque na verdade a nossa alma é a sede dos nossos sentimentos, da nossa razão, da nossa emoção, da nossa vontade, da nossa imaginação e memória. São as faculdades da alma. E se alguma dessas áreas da nossa alma estiverem afetadas, certamente ficaremos doentes na alma, impedindo que manifestações de Deus em nós fiquem corrompidas. Irmão, já vou falar da mordomia do espírito. Nosso espírito está bem com Deus, recebe algo do céu, mas é nossa alma quem sente, quem transmite, quem comunica ao corpo para comunicar à igreja ou às pessoas a quem Deus quer manifestar o dom e talento. Agora, se minha alma estiver doente, como esta alma vai transmitir com qualidade aquilo que ela está recebendo de Deus? Se ela estiver doente. Hoje nós vivemos numa época, e vocês, quem tem vindo ao culto de ensino na terça-feira e tem nos acompanhado, temos ministrado uma série de ministrações sobre
buscar a saúde da alma. Ministramos aí, até vamos transformar em um livro, aquela ministração que nós ministramos. Vivemos num tempo em que vivemos em época que adoece pessoa, você quer ser curado, nós vamos transformar num livro, vai se tornar um livro. Se Deus quiser, no início do ano nós vamos lançar esse livro. Um rapaz vai fazer a transcrição de todas as mensagens para mim, e depois nós vamos transformar essa mensagem no livro, porque nós ministramos 6 mensagens sobre como ser curado pela palavra de Deus. Porque não tem como, às vezes o Espírito de Deus quer transmitir algo de valor para nós transmitirmos à igreja, ou até mesmo para a nossa sobrevivência. Mas como isso pode acontecer numa alma que está doente? Essa pessoa que está doente na sua alma, a sua razão está doente, as suas emoções estão doentes, a sua vontade está deturpada, a sua imaginação, que são os pensamentos, são pensamentos negativos, de derrota. No livro que eu vou lançar aqui na ceia, chegou o meu segundo livro, vou lançar na Santa Ceia, eu coloquei 30 reflexões, tem uma que eu falo sobre uma história de um rapaz, que ele estava condenado à cadeira elétrica, e condenado à cadeira elétrica, um médico queria fazer uma experiência, e fez uma proposta para ele: já que você está condenado à cadeira elétrica, e você vai morrer de qualquer maneira, deixe-me fazer uma experiência contigo. Você vai para o meu laboratório, vai se deitar numa cama, eu vou fazer um pequeno corte no seu pulso, e vou deixar pingando em uma vasilha, numa bacia. Vou vendar seus olhos e vai ficar pingando numa vasilha. Se você tiver sorte e o seu sangue coagular e tapar o corte e você sobreviver, você terá sua liberdade. Se você não sobreviver, já que você vai morrer mesmo, não tem problema. Ele disse: eu prefiro fazer esse experimento do que morrer numa cadeira elétrica. Falou o rapaz: eu prefiro passar por esse experimento do que morrer, sentir a dor de uma cadeira elétrica. Aí o médico levou ele, vendou os olhos dele, deitou ele numa cama, fez uma pequena cisão na mão, mas não foi na veia, e abriu aquela bolsa de soro. Como é que chama aquilo? Cadê as enfermeiras aí? Irmã Neuza, irmã Leila, como é que chama aquilo? É bolsa. Soro, a bolsa de soro. Deixou uma bolsa de soro, soro aberto, o soro caindo na vasilha, pingando. Só que o que aconteceu? Aquele rapaz que estava com os olhos vendados, ouvindo o barulho daquela gota de soro batendo na vasilha, achou, e no seu pensamento era o seu sangue. E ele ficou apavorado, foi ficando apavorado, porque viu que sabia que só tem 5 litros de sangue no corpo, e ali no seu pensamento o seu sangue estava se esvaindo, e ele teve um ataque e morreu. E essa reflexão mostra, a gente coloca lá que assim: se você pensa que você vai fracassar, você já fracassou. Não era o sangue dele, mas por ele pensar que era, ele morreu. Ele teve um ataque e faleceu. Então, quando uma pessoa tem a sua mente, cujos pensamentos são pensamentos só de derrota, só de fracasso, eu não sou nada, eu não presto para nada, Deus não me quer, Deus não me ama, Deus não me olha, ninguém me ama, papapá. Então vai ser isso mesmo que vai acontecer com você. É a chamada lei da atração. Você vai atrair. Se você só imagina, porque tem crente, irmão, tem crente que tem Deus, tem o Espírito Santo, tem Jesus, mas só pensa no que não presta, coisa ruim. É uma mente doente, está doente, não foi curado. Não, você precisa praticar a mordomia da alma. A tua alma, a minha alma, precisa estar curada, para que ela esteja apta a receber, através das emoções, a nossa vontade. A vontade não tem vontade própria, mas se a alma estiver corrompida, a vontade vai prevalecer em relação àquilo que Deus não quer para a sua vida. Então todas essas áreas precisam ser curadas, e nós precisamos praticar a mordomia da alma.
Vamos ver 3 João capítulo 1. Não tem capítulo? Versículos 1 e 2. 3 João, terceira carta de João, fica antepenúltima carta do Novo Testamento. Depois vem Judas e Apocalipse. 3 João, se você pegar de trás para frente, você vai pegar Apocalipse, Judas, 3 João. Você já sabe esse texto, até já ministrei sobre ele. João está escrevendo a um amigo dele, e olha o que ele diz para ele. Versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua, o quê? Alma. Assim como vai bem a tua alma. Então Paulo, ou melhor, João, está desejando a Gaio que ele tenha saúde no corpo, assim como a alma dele já tem saúde. João era um apóstolo, e João conhecia muito bem Gaio. Então, conhecendo a Gaio, conhecia sua vida cristã, sua vida cristã e os frutos da sua alma, João sabia que Gaio era um homem curado na alma. Porque tem pessoas na igreja que é crente, mas não estão curados na alma. Guarda rancor, guarda mágoa, guarda ressentimentos, guarda ciúmes, inveja, porfia, e todo tipo, guerras, iras, pelejas, e assim por diante. Então, é uma pessoa cuja alma não tem como as coisas do céu fluir com qualidade, porque existe aí, nessas faculdades da alma, uma interrupção para as coisas de Deus fluir com qualidade. Em nome de Jesus, se você tiver algo contra alguém, perdoe, libere perdão. Se tiver mágoa, perdoe no nome de Jesus. Se tiver algum sentimento na tua alma que você sabe que isso está te impedindo de você ter mais de Deus para a sua vida, vá orar e diga para Deus: Deus, eu não consigo por mim mesma, mas o Senhor pode me ajudar a prevalecer sobre isto e eu ser curado na minha alma. Olha o que diz aí em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 15. Vou ler na King James aqui. Hebreus, capítulo de número 12 e versículo de número 15. O escritor aos Hebreus vai dizer assim, 14 e 15. Esforçai-vos, na minha tradução diz aqui, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí o versículo 15 é a continuação: vigiai para que ninguém se exclua. Não é eu não, porque quando você está magoado com alguém, ferido com alguém, não é a pessoa com quem você está ferido que te exclui da graça de Deus, não, é você mesma, que não decide liberar o perdão, se curar deste mal, que se exclui da graça. Olha o texto: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa, na minha tradução diz, de mágoa venenosa, brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Porque uma pessoa magoada, irmão, ela contamina outras pessoas, ela transfere para outras pessoas. Quando você ver uma pessoa magoada com outra na igreja, ela vai contaminar as pessoas mais próximas dela, falando mal desta pessoa, porque ela vai transmitir esta mágoa, este ressentimento para aqueles que estão perto dele. Então, além dessa pessoa ser excluir da graça, ele ainda contamina outros. E o que é isso? Atitude de uma alma doente, que precisa ser curada. Nós precisamos praticar a mordomia da alma, em todos os sentidos: na razão, na vontade, na memória, nos pensamentos e assim por diante, para que a nossa alma seja uma alma curada, para que a nossa alma vá bem, como ia bem a alma de Gaio. Ah, pastor, mas é porque o senhor não sabe o que fizeram comigo. Não, eu nem preciso saber. Biblicamente falando, ninguém precisa saber.
O que biblicamente nós precisamos saber é que Jesus manda nós liberar perdão. É que Jesus manda nós buscarmos a cura, seja para o pai, seja para a mãe, seja para o irmão consanguíneo, seja para o irmão da igreja, seja para aquele que não te entendeu, seja para aquele que não te compreendeu, seja para aquele que te maltratou. Eu sei que você é ser humano, nós temos sentimentos, mas quando você alimenta esse tipo de coisa na tua alma, é você mesmo que está se excluindo da graça de Deus. E não tem como sobreviver se não for, irmão, pela graça de Deus na nossa vida. Amém? Então pratique a mordomia da alma. Em nome de Jesus, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus. Peça para Deus te ajudar, né? Muitas das vezes, irmãos, olha aqui, eu vou dizer, nós vamos pular para o próximo tópico. Muitas das vezes, Deus permite o nosso orgulho ser ferido. Ele permite nosso orgulho ser ferido, para nos quebrar primeiro. E às vezes, as coisas acontecem conosco, às vezes de forma consciente e até inconsciente, dentro da permissão de Deus, para trabalhar a nós mesmos. E aí, se eu alimento isto, se eu sou um cristão e eu começo a olhar as coisas dentro da perspectiva de que Deus está trabalhando em mim, eu vou entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, és Tu que está trabalhando em mim através desta pessoa, é o Senhor que está trabalhando em mim através desta condição, é o Senhor que está trabalhando em mim através dessa circunstância. Então me ajuda a entender o que o Senhor quer me ensinar através disso, e não ficar acuado, magoado, ferido, isolado, e aí doente na sua alma, e aí não praticando a mordomia da alma e não aprendendo a servir a Deus de forma melhor. Amém? Vamos falar da mordomia do Espírito e encerrar, porque já deu o horário. Mordomia do Espírito, eu falei do corpo, da alma e do Espírito, até porque Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis diante de Deus. Irmão, eu acredito, olhando para o contexto bíblico, que um crente que morre, que parte para a eternidade, carregando mágoas no seu coração, esse crente vai perder a salvação dele. Porque se Jesus diz, no Sermão da Montanha, quando ele diz: qualquer que chamar o seu irmão de raca, de louco, está sujeito ao fogo do inferno, só chamar já pode lançar uma pessoa no inferno. Imagine carregar ressentimentos. Eu quero dizer para você que não tem coisa melhor do que andar livre, do que dormir livre, deitar livre, acordar livre. Mordomia do Espírito. As faculdades do Espírito são fé e consciência, completamente diferente das faculdades da alma. A faculdade do Espírito são fé e consciência. O que é fé? Fé é a expressão máxima da natureza religiosa do homem. Ela envolve adoração, esperança e oração. É por isso que próprio Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como oferecer a Deus um culto de qualidade sem fé. A fé, ela envolve a adoração, a esperança e a oração. São faculdades que estão atreladas à fé. E a consciência é a lei moral e espiritual gravada no espírito do ser humano, que age como juiz que aprova ou desaprova o procedimento de uma pessoa. Quando Deus criou o homem, Deus colocou no espírito do homem uma janela chamada consciência, através da qual Deus olha para dentro da consciência do homem.
Então, fé e consciência são faculdades do Espírito. Por que Deus não aceita culto na alma? Por mais que a alma, quando o Espírito, ele entra em contato com o céu, com Deus, na oração, na adoração, e ele sente Deus, a alma manifesta através dos sentimentos e emoções, mas o culto que presta para Deus só é no Espírito. É por isso que Deus, Evangelho de João 4, você conhece o texto, Jesus diz para a mulher samaritana: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e com verdade. Porque Deus só recebe a adoração que é no Espírito, porque é no Espírito que está a faculdade da fé, e a fé, na fé está a oração, a esperança e a oração, e também no Espírito está a consciência, que é a janela, como já disse, através da qual Deus olha para dentro do homem. Vocês sabiam que a Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles que nunca ouviram a mensagem do Evangelho serão julgados perante o tribunal de Deus pela lei da sua própria consciência? Sabia disso? E fulano de tal que nunca ouviu o Evangelho, como é que vai ser, pastor? A Bíblia Sagrada diz, vamos abrir, Romanos. Vou ler e nós vamos orar. Romanos capítulo de número 2. Versículo de número 15. Vamos ler a partir do 12. Romanos 2 e 12. A ênfase está no 15, mas vamos ler a partir do 12. Diz aí, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob, debaixo da lei, pecaram pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são os justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, quer dizer, o que Paulo está falando? Não adianta você, todo crente deveria vir ao culto assiduamente, mas não adianta também você vir todos os cultos se você não pratica o que ouve quando vai embora. Porque os justos diante de Deus não é os que ouvem a lei, é os que praticam a lei. Mas vamos lá. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escritas no seu coração, testificando juntamente o que, irmãos? O que está escrito aí? A sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Eu gosto de dar esse exemplo, apesar de ser um pouco pesado, mas eu gosto de dar. Um homem casado que decidiu trair sua esposa, aí ele pega a amante, ele pega ela, coloca no carro e leva lá na casa dele e mostra para a mulher: olha aqui a minha amante. Ele faz isso? Faz ou não? Faz ou não? Não, ele pega lá e vai fazer escondido. E por que ele vai fazer escondido? Por quê? Porque a consciência dele o acusa ou defende. Então o texto aqui está dizendo, o texto é muito claro. Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, é uma carta escrita para os hebreus em Roma, a igreja de Roma, que era feita de hebreus. Então ele está falando aqui, não pense vocês, porque vocês têm a lei, vocês vão ser salvos por causa da lei, porque não é os que têm a lei que são salvos, é os que praticam a lei. Porque até os gentios que não têm lei, mas naturalmente faz as coisas da lei, quer dizer, faz as coisas da lei naturalmente, por quê? Porque Deus já colocou dentro de todo homem uma consciência que acusa o homem e o defende. Então, pela lei da consciência, estes que praticam a lei sem conhecer, comparecerão perante o tribunal de Deus, e pela lei da consciência serão acusados ou serão absolvidos.
Por isso que eu tenho que praticar a mordomia do Espírito. Na fé eu adoro, na fé eu oro, na fé eu tenho esperança. E na minha consciência eu reconheço diante de Deus o que está certo e o que está errado, para servir a Deus cada vez melhor. Amém, irmãos? E como é que a gente cuida do Espírito, pastor? Como é que a gente cuida do Espírito? Praticando as disciplinas espirituais na vida, que é normal da vida do crente. Assim como você acorda todo dia, toma café da manhã, almoço e janta, você deveria orar, ler Bíblia, ser obediente, santificar a sua vida, ter temor do Senhor. Essas são as disciplinas que vai fazer com que o teu espírito viva em constante contato com Deus Todo-Poderoso. Crente que aprende a praticar a mordomia da alma e a mordomia do espírito, ele não vai ter dificuldade de praticar as outras mordomias que nós vamos estudar aqui. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor nesta noite. A Bíblia Sagrada diz que nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Ele, a Cristo. Paulo disse: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer, um crente que aprendeu a lição da mordomia cristã, é aquilo que o pastor Jário Calho falou aqui na pregação dele no congresso. Até quando ele está trabalhando, ele faz com qualidade. O trabalho que ele faz não é pelo salário, é porque ele sabe: o meu trabalho vai glorificar ao Deus que eu sirvo. Tudo que o crente vai fazer, o crente que aprende mordomia cristã, ele sabe que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, ele está fazendo tudo para glorificar o nome de Jesus. Eu preguei no congresso sábado, lá em Uberlândia. O tema era identidade de filho de Deus. E dentre as características que tem a identidade do filho de Deus, uma delas é que nós fomos salvos por Jesus Cristo para louvor da sua glória. Louvor da sua glória. Não é para dar louvor, não. Quem é filho de Deus, ele não dá louvor a Deus. A vida dele é um louvor a Deus. Todo crente que pratica mordomia cristã, porque tem crente, irmão, que vem aqui e canta um louvor para Deus, mas a vida só Deus sabe. Agora, quando a vida desse cristão é um louvor a Deus, aí é outra coisa. Aí este sim, quando a pessoa entende que sua vida é um louvor a Deus, aí ele aprendeu sobre mordomia cristã da alma e do espírito. Feche os seus olhos. Vamos orar. Comece a orar. Fale você com Deus aí em oração. Deixe Deus ouvir a cor da sua voz orando. Bendito seja o nome de Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida,
que tanto me amou, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, ó Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, Pentecoste, e enche-me de novo. Senhor Deus Todo-Poderoso que está nos céus, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, a ti levantamos a nossa voz de oração. Nesta noite em que nós estamos na tua presença, aprendendo a tua palavra, Senhor, as coisas básicas da vida cristã, Senhor, que nós precisamos aprender e relembrar ao longo da caminhada, Deus Todo-Poderoso, para que não venhamos nos perder ao longo do caminho, meu Pai, deixando de praticar as disciplinas da vida cristã e atingirmos a condição que atingiu meu pai Demas, que foi comissionado pelo Senhor, ensinado e mentoreado pelo maior apóstolo do Novo Testamento, que foi Paulo. Mas Demas desamparou a Paulo, amando o presente século. Em um determinado momento da sua jornada, Demas se desviou, se afastou, porque meu pai deixou de praticar o que estava estabelecido. Da mesma forma, Paulo escreve a Timóteo dizendo que Alexandre, o latoeiro, causou-lhe muitos males, e outros tantos, meu Senhor, que tiveram a oportunidade de servir-te, meu Pai, até o fim da sua jornada, como Pedro aqui que nós lemos, e que teve de Deus a revelação de que Deus o levaria para si. Da mesma forma, Paulo dizendo para Timóteo que completou a jornada, a carreira, combatendo o bom combate. Nos ajuda, Senhor, a praticar a mordomia do corpo, da alma, do espírito, para que estejamos plenamente, meu Pai, de pé diante de Ti, para que Teu Espírito tenha liberdade de nos usar, meu Pai e meu Deus, de forma que haja em nossas vidas o fluxo contínuo e permanente das manifestações do Teu Espírito Santo, da Tua graça e da Tua glória, e assim possamos, meu Pai, atingir a maturidade, a medida da estatura completa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Pai, nos ajuda a não terminarmos a nossa carreira frustrados, meu Senhor, mas determinados, meu Pai, a sermos cada vez mais cheios da Tua graça, mais cheios da Tua glória, mais cheios da Tua força, para terminarmos a nossa jornada de pé na Tua presença, meu Deus Todo-Poderoso. Deus querido, nós oramos por uma igreja curada, para uma igreja sarada, meu Pai, para uma igreja madura, que esses crentes, os crentes desta igreja atinjam a maturidade espiritual, de tal forma, meu Senhor, que nada e nem ninguém venha interferir no propósito, no projeto, meu Pai, de uma vida saudável, como era a vida de Gaio, a quem João escreveu. Pedimos a Tua bênção nesta noite. Ajuda Teu filho, Tua filha, em áreas que ele por si só não consegue, que ele possa pedir ajuda do Espírito Santo para tomá-lo pela mão, sustentá-lo, meu Deus e meu Pai. Senhor, há quantas pessoas infelizes na igreja, Senhor da glória, quando nós temos tudo para sermos contentes, como Paulo, mesmo na luta, na prova, tendo ou não tendo, Paulo disse que aprendeu a estar contente, porque a autossuficiência de Paulo é o Senhor que preenchia a sua alma
alma, sua vida, seu espírito e o seu ser. Se o Senhor for tudo em nós e para nós, nós aprenderemos, meu Pai, a sermos curados no espírito, curados na alma, e teremos força para cumprir o propósito que o Senhor tem com nossa vida na terra. Sim, nós oramos a Ti esta noite, Pai, te pedindo e te dando graças em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão.